Bom, pessoal, acho que a gente já pode começar. É, Gostaria de agradecer a presença de todos aqui nesse webinar. Eu sou a Viviane, sou do marketing da Red Trust do Brasil. É, a Red Trust, mais para frente, meu colega que vai apresentar vai explicar um pouco mais da empresa, mas nós somos uma empresa espanhola que faz parte de um grupo americano, que Factor, que cuida de toda a identidade digital das empresas, mais especificamente dos certificados digitais, que é o que hoje a gente vai abordar aqui mais em profundidade, do controle dos certificados digitais nas empresas. Esse webinar a gente está focando mais no setor do agronegócio, então é para as empresas entenderem um pouco mais como as empresas do agro podem fazer um melhor controle e gerenciamento dos certificados e cuidar mais da proteção da identidade digital das empresas. Quem vai apresentar esse webinar hoje vai ser o José Luiz Vendramini, que é o Sales Account Manager da RedTrust, e o Igor Mendes, que é Solutions Engineer, que vai responder as perguntas mais técnicas aí envolvendo a nossa plataforma. Eu queria avisar que o webinar está sendo gravado, então vocês vão receber também isso por e-mail depois. E outra coisa importante, se qualquer dúvida que vocês tenham e queiram fazer perguntas, fiquem à vontade para colocar aqui na caixinha de perguntas e respostas, não no chat, tá? No de perguntas e respostas que está embaixo, que ao final a gente vai responder. Para falar um pouquinho desse webinar rapidamente hoje, aqui na Red Trust a gente realiza alguns webinars durante o ano e eles se chamam CLIP, porque são Capsules of Learning, Identity and Protection, que são como se fossem pílulas assim de proteção da identidade digital das empresas. E em cada webinar, que são webinars curtos, a gente aborda um setor ou alguma temática envolvendo a identidade digital e toda a parte que envolve certificados, a parte como a Red Trust pode ajudar as empresas e um pouco da parte técnica também, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, a gente vai começar falando um pouquinho da identidade digital e dos certificados digitais, os casos de uso no agronegócio, por que que as empresas usam e por que que é importante ter esse controle, um pouco do que é a Red Trust, uma rápida demo da nossa plataforma para vocês conhecerem, poderem ter uma ideia de como funciona, e depois a gente passa para as partes de perguntas e respostas, uma parte mais técnica. Então, acho que a gente já pode dar início. Eu vou convidar o José Luiz para começar aqui o nosso webinar. Excelente, Viviane. Muitíssimo obrigado pela introdução. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vai ser um momento muito especial estar com vocês aí nessa manhã de quinta-feira, debatendo um tema tão interessante e também tão importante, que é a segurança da identidade digital, né? Ainda mais no setor de todos vocês, né, do agronegócio, utilizam com muita recorrência os certificados digitais para vários fins, né, para várias finalidades, para várias atividades. E vai ser muito importante, né, para que essa conscientização continue crescendo, né? Então é muito bacana ter todos vocês aqui presentes, né, os que estão se conectando por aqui também no decorrer aqui da chamada, desse webinar, né, que é muito bem explicado pela Viviane, a gente chama de CLIP, né, que são essas cápsulas que a gente busca abordar temas muito pontuais, muito objetivos, e hoje o tema é totalmente dedicado para vocês do agro, né, que utilizam também muito os certificados digitais. E nada melhor do que a gente começar falando sobre a identidade digital, né, que é como a gente gosta de denominar aqui na Red Trust os certificados digitais. Se a gente for olhar, né, no mundo em que a gente vive, a nossa realidade brasileira, a gente já tem esse costume, né, principalmente no mundo físico, utilizar o nosso CPF, apresentar a nossa identidade. Quando a gente está na organização, o nosso CNPJ, né, com a nossa razão social, para vários trâmites. E isso tem cada vez mais estimulado e crescido para o mundo digital. E o governo, né, o nosso governo brasileiro, ele tem se estimulado aí e feito essa movimentação muito bem feita a nível digital, com o qual nasceu aí o ECPF, que são certificados digitais para pessoa física, muito utilizado, né, nas empresas pelos representantes legais, e também os CNPJs, que são os certificados aí da companhia. E um ponto importante, né, que é uma ressalva que a gente sempre gosta de explicar por aqui e introduzir em todos os nossos webinars, é para a gente sair do mesmo ponto de partida, o que é uma identidade digital, né? Ou seja, sempre gosto de comentar aqui que é um conjunto de elementos que identificam a gente nesse mundo online. Ou seja, quando a gente acessa um GovBR, né, ou qualquer outro portal, ou uma plataforma para realizar uma assinatura, quem está executando é aquela pessoa daquele certificado, ou aquela entidade, né, que representa aquele certificado. Então, é muito importante a gente protegê-la, porque a gente acaba compartilhando muito dentro da organização, e aí que acaba morando o perigo. Então, seja para os mais fins
diferentes, né? Temas de identificação, assinaturas, autenticações e assim sucessivamente. Tá certo? Temas aqui também muito interessantes e para trazer um pouco de números para vocês, no Brasil cresce a cada ano, a cada dia, né, o número de certificados digitais e os seus usos. E a descentralização é um fator, né, catastrófico aí para vocês. Acredito que é uma realidade aqui de todos vocês aqui presentes, né, que os certificados eles são compartilhados aí para todos os colaboradores de diferentes setores, né, seja para o setor contábil, seja para o setor de exportação, seja para o setor administrativo, jurídico, a gente vai abordar muito bem todos esses temas, com qual a descentralização, falta de segurança e rastreabilidade pode trazer riscos fortes, né? E claro, acredito que 100% aqui de todos vocês estão incluídos nesses 63% aqui, né, tendo em vista que vocês, acredito eu, né, consideram que a identidade digital é um eixo estratégico para a segurança organizativa. Só para vocês terem também uma ideia de valores, né, em reais, 1,8 milhões, né, o custo médio aí de ataques ransomware no Brasil, para o setor de vocês, do agro. Então, é dinheiro para caramba, é dinheiro que está indo para o ralo, é um dinheiro que não somente vocês estão perdendo, mas também a nível de segurança própria, né? Ou seja, de respeitar as normativas, de respeitar o próprio compliance da organização. Também, por exemplo, né, é o terceiro setor, o agronegócio, né, mais visado por cybercriminosos, né, com todos os temas aí, movimentações em dólar, né, também falta de processos de segurança de digitalização, é um setor muito visado porque os cyberatacantes, eles buscam setores que ainda não têm o devido conhecimento técnico, então vocês estão aí num campo que está muito visado, e é importante a gente proteger, principalmente os certificados digitais de vocês, tá bem? Então, aqui, trazendo alguns casos que muito bem vocês devem encontrar no dia a dia, até vocês vão saber melhor do que eu, mas é importante a gente estar debatendo esse tema por aqui, né? E principalmente esses casos que envolvem aí no agronegócio de vocês, alguns temas, né, de legislação. Óbvio que eu não tenho aqui nenhum background jurídico, mas eu acho que é importante vocês visarem esse slide, porque contam aqui movimentações do próprio governo para regulamentar ainda mais essa proteção da identidade digital e que não é brincadeira. Tá? Então, por exemplo, a Lei do Governo Digital, 14.129, temas de assinatura eletrônica qualificada, né, em cima da Lei 14.063, e temas de rastreabilidade aí, com respeito à Lei 12.097. E outros, né, um clássico do nosso território brasileiro, que é a própria LGPD. Então, a gente tem que aí estar respeitando ela, né, protegendo aí toda a nossa organização, e os certificados também são necessários serem protegidos conforme aí o uso correto, né, sobre a identidade federal aí, que é o ICP Brasil, tá certo? É importante vocês visarem bastante, né, mas como a Viviane comentou no início da agenda, né, o webinar vai ser gravado, não precisam tirar screenshot aqui da tela, mas é importante que vocês tenham aí esse devido conhecimento. Não obstante aqui, né, esse crescimento do uso dos certificados no mundo do agronegócio. Antes, se a gente voltar uns 3, 4, 5, 6 anos atrás, o certificado digital era usado de uma forma muito pontual. Até a gente, né, nem sabia direito que era um certificado, né? O colega pediu certificado, a gente passava e compartilhava, como se fosse qualquer PDF. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem esse consentimento do que é um certificado digital. Então, opa, pera lá. Eu vou compartilhar esse certificado para quê? Qual que é a finalidade? Né? Essa pessoa que eu estou emprestando certificado, ela pode utilizá-lo? Mas mesmo se eu chego num critério de que ela pode utilizar, ela tem uma chave mestra em cima da mão, né? Mas, claro, se a gente não compartilha o certificado, o operacional acaba aí ficando mais defasado. E aí, daqui a pouquinho a gente entra também nesses detalhes. Mas hoje em dia, né, no mundo de vocês, vocês utilizam aí para vários temas, como temas de validade jurídica, né, para documentos e proteção de dados sensíveis, né, portais que vocês usam também como o mapa, né, muito utilizado, a Receita Federal, secretarias estaduais e outros órgãos, né, sejam eles municipais, federais e etc. Autenticarem operações, né, para assinatura de contratos. Óbvio que muitas vezes a gente faz assinatura eletrônica, que é aquela que a gente recebe por uma plataforma de assinatura e simplesmente faz aquele rabisco, mas existem possibilidades de serem feitas assinaturas com certificado digital e é importante que a gente tenha essa prevenção, tá certo? E promover uma eficiência operacional, que é o que eu mencionava, e a gente vai abordar
ainda mais aqui, tá bem? Né, os desafios que vocês têm encontrado aí no dia a dia, o que a gente escuta, né? Porque não é a primeira vez que a gente aborda o tema do agronegócio, já nós temos uma boa carteira de clientes, né, do setor de vocês, a gente entende a realidade que vocês têm no dia a dia. Então, temas, por exemplo, da distribuição sem controle, né? Essa distribuição descontrolada, um monte de certificado pulverizado para um monte de gente, tá certo? Então, esse número aí de certificados instalados nas máquinas, uma gestão muito manual, né, que acaba pesando para o time de TI muitas das vezes, ou o próprio time que faz a gestão de certificados, que pode ser o time contábil, ou pode ser o time jurídico, né? Então, essa ineficiência que não fica bacana e aumenta, óbvio, os riscos, tá certo? Por exemplo, o A3, né, o A3 fica passando de mão em mão, às vezes alguém coloca no bolso, às vezes alguém coloca na mesa, e aí esquece, ou alguém rouba. O arquivo, né, às vezes compartilhado via e-mail, com a senha lá no corpo do e-mail, e aí vai saber para onde o certificado pode ir, porque alguém faz um forward do e-mail, e tem um risco enorme, tá certo? Falta de visibilidade também das ações, porque, como eu disse, o certificado digital ele é uma chave mestra. Vocês podem pedir para eu, Zé Luiz, fazer XPTO tarefa. Por exemplo, acessar o ECAC para realizar certa atividade. Mas eu tendo posse do certificado, eu consigo acessar onde eu quiser hoje em dia. Mas com a Red Trust, vocês conseguem delimitar e ter toda essa visibilidade das ações. Então, essa temática também da indisponibilidade, interrupções dos serviços, né? Vários temas, por exemplo, um erro muito clássico, né? Até eu gosto de falar esse exemplo nas minhas apresentações, é um erro lá no ECAC, quando o pessoal abre o campo de mensagens, né? Sempre tem uma nova mensagem ali. E alguém clica e essa mensagem, né, o prazo começa a contar. A pessoa não se toca e aí chega depois uma multa para a companhia. E a companhia fica, né? Quem abriu a mensagem? Não era para abrir a mensagem ainda, né? Tem um procedimento. Com a Red Trust dá para customizar quem pode abrir e quem não pode, né? E hoje em dia vocês têm essa problemática e a gente consegue apoiar não somente em perdas financeiras, mas também, né, em temas reputacionais e morais para vocês, tá certo? Isso é muito importante. A ausência dessa rastreabilidade, né, é um fator e uma dor muito presente no setor de vocês, né, com a dificuldade de verificar quem usou e quem não usou. Então, isso a gente também acaba entregando com um apartado histórico, tá certo? Bastante interessante, tá bem? E aqui, alguns casos, né, adicionais do uso dos certificados digitais no setor de vocês, né, entrando um pouco mais em detalhe, acesso aos portais governamentais, como o ECAC, que eu já citei aqui, o próprio e-social, e não somente as URLs, né, os sites, mas também aplicativos. A gente sabe muito bem que tem o SPED, o Receita Net BX, né, outros portais muito mais nichados para vocês, como o Mapa, o IBAMA, o INCRA. A gente auxilia tudo isso, né? Tema de exportação e comércio exterior, né, como o portal, por exemplo, o Siscomex, livro de caixa digital, né, o LCD-PR, financiamentos e emissões de notas fiscais, né? Então, essas principais plataformas, e entre outras, né, Red Trust é muito compatível, como eu disse aqui, não somente com sites, mas também com aplicativos, tá certo? Isso também é muito importante ter essa adaptabilidade e conectividade com os portais para o dia a dia de vocês funcionar com excelência, tá bem? E essa excelência que a gente quer trazer para vocês, né? E quem vai estar lá na frente usando o certificado? Os usuários do cotidiano, seja um analista contábil, seja um coordenador lá do time fiscal, seja um advogado do time jurídico, ou até mesmo administrativo, diretoria, né? E sócios da companhia, por que não? A gente quer facilitar a vida de vocês. E a Red Trust vem para proteger e garantir essa experiência de uma forma positiva. Então, por exemplo, os certificados digitais, eles vão ser centralizados na ferramenta Red Trust, tá certo? Então, a gente sempre vai indicar para vocês que os certificados nunca mais sejam instalados nas máquinas, né? Se a gente está falando do A1, e se vocês tiverem um A3, tem que aposentar esse A3. Então, por exemplo, aqui a gente tem um desenho, né, muito legal, muito interativo. Aqui a gente tem um funcionário da empresa, né, e ele tem que executar uma tarefa lá no ECAC ou no E-Social, para um trâmite fiscal, né, de contratação, e a Red Trust é de forma totalmente transparente. Ela entra aí, faz a tabela, entrega o certificado e a pessoa executa a tarefa se ela está autorizada. Tá bem? Isso a gente vai explicar um pouquinho mais a fundo, né? Mas é muito legal porque o papel da Red Trust, né, é fazer a mesma função do repositório do Windows.
Para quem não sabe o que é o repositório do Windows, é onde o certificado digital ele está instalado hoje em dia nos computadores de vocês. Então, eu vou explicar depois ali na demo, né, que tem um cliente instalado na máquina, não vou dar nenhum spoiler ainda, mas que é muito bacana essa transparência para o usuário, porque a gente sabe que uma adesão de novas tecnologias, né, às vezes é um pouco chato, tem um pouco de fricção, né, de aceitação, mas a Red Trust é totalmente transparente, o pessoal adora adotar já no minuto zero, tá? Então isso é muito bacana. Mesma coisa, por exemplo, com trâmites, né, no que diz respeito ao Syscomex, a gente mantém essa transparência, né, essa facilidade no uso, muito parecido com o tema do ECAC, vai direto ali, puxando o certificado através do cliente, vocês conseguem realizar a assinatura das operações relacionadas a essa exportação e depois realiza aí tema de consultas, faz o envio das documentações oficiais através da plataforma, ou seja, muito intuitivo, muito prático, sem mistério. Tá? Só para até vocês terem uma ideia, o dia que vocês forem clientes da Red Trust, espero que seja num futuro muito próximo, né, os usuários eles nem precisam de um treinamento. Quem precisa somente do treinamento são os administradores que vão criar essas políticas, customizar tudo bonitinho, né? Então é muito bacana também, mas tampouco tem mistério, tá certo? E aqui, pessoal, nada mais nada menos que poder explicar agora para vocês, né, um pouco de quem nós somos. Quem é a Red Trust? Quem pode ser esse novo parceiro de vocês que vai auxiliar nessa transformação digital para garantir segurança total dos certificados digitais? Nós somos uma empresa já consolidada no mercado, né, internacional. Nós somos uma empresa espanhola que nasceu lá em torno de 2010, aí 2011, né, na Espanha. É um território onde o certificado digital começou a ser utilizado. Então, as empresas viram essa demanda, né, de horas. Eu tenho meu certificado digital, que é a minha identidade digital. E aí eu tenho que compartilhar, porque senão o meu operacional fica defasado. Então, eu preciso ter alguma forma, alguma maneira de proteger esses arquivos, esses documentos, mas manter que a minha equipe continue fazendo o trabalho que tem que ser feito. E aí nasceu a Red Trust. Com muita alegria, a gente conseguiu nosso primeiro cliente lá em 2011 e hoje nós temos mais de 1.500 clientes. Né? Um tema também bastante interessante, muito legal, né? Um ponto de inflexão da companhia foi quando nós fomos adquiridos pela Keyfactor, que é uma multinacional de cibersegurança norte-americana, né? Que impulsionou a nossa internacionalização, a marca Red Trust, para outros países, chegando no Brasil em 2023, né? Com o primeiro cliente em território nacional. Desde então, crescimento exponencial, ano após ano aí um reconhecimento no mercado, ganhando confiança dos clientes, né? Em 2025, ano passado, recorde de faturamento, conquistando grandes contas, e esse ano a gente está vendo que não vai ser diferente. E a gente quer muito que vocês façam parte, né, desse movimento e que nós possamos fazer parte também dessa transformação digital de vocês. Todo o grupo Keyfactor a nível global são mais de 600 colaboradores, mas no grupo Red Trust aqui internamente são mais de 50 colaboradores dedicados para vocês. Tá bem? Aqui contamos com alguns clientes, né? Temos mais clientes do setor agro, tá certo? Então, Schmidt, Amage, Copacol, Farroupilha, Estiva, entre outros, tá certo? O que a gente busca é, de fato, democratizar essa segurança dos certificados digitais. Nosso propósito aqui é poder atender todas as empresas do território nacional, independente do setor, independente do tamanho, para que todos vocês tenham aí segurança desses ativos, tá bem? Então, nós temos clientes desde daquela empresa familiar mais enxuta, que tem um certificado, 5 usuários, há empresas, né, que já tem uma estrutura, né, mais robusta, com 1.000 usuários, 1.000 certificados. Então, a gente está muito bem preparado para atender qualquer setor e especialmente aqui para vocês hoje do agronegócio, né, tendo um conhecimento preciso, cirúrgico, para atendê-los. Tá certo? Então, agora, pessoal, a gente vai partir aqui para a demo, tá? Então, vou mostrar brevemente aqui para vocês, né, a nossa tecnologia Red Trust, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês por duas perspectivas, tá? A primeira perspectiva é diretamente pela ótica do administrador, essa figura que vai fazer a gestão dos certificados digitais, que vai customizar o que cada um pode ou não acessar. Então, depois a gente vai abordar no tema de perguntas e respostas, né? Por favor, não se esqueçam de ir deixando ali no campo de vocês, tá certo? Caso venham surgindo algumas questões. Mas o acesso é via web, tá? Nós temos modalidades na nuvem, nós temos modalidades on-premise, mas o acesso sempre vai ser por aqui, tá legal? O administrador ele vai acessar com as credenciais que ele tem, tá certo? Coloca a senha e acessamos. Ponto importante aqui, né, para vocês terem em conta.
A ferramenta ela é intuitiva. A gente não quis desenvolver algo que fosse complexo, mas sim que trouxesse toda a robustez de segurança por detrás. Tá? E aí, mais para o final, eu vou até depois pedir apoio aí no Igor, que vocês vão deixando essas questões. Temos questões muito legais aí, interessantes, que vão ser muito esclarecedoras para vocês, tá certo? Então, o administrador, quando ele se loga, ele sai aqui na aba Resumo. Ele consegue verificar os próximos certificados que estão para vencer, ele consegue verificar os certificados que já venceram, ele consegue verificar as últimas sessões. Últimas sessões aonde? No client, né, no agente. Então, aqui, em todos os colaboradores, né, todos os computadores, né, dos colaboradores, serão instalados um client da RedTrust. Daqui a pouquinho eu explico um pouco mais sobre isso quando for falar do usuário. Tá? E aqui o histórico das atividades. Então, essa tela é simplesmente um bate-pronto para a gente vai verificar e validar se está tudo certo. Se tivesse algo errado, dá para verificar facilmente aqui. A gente pode vir depois para a aba certificados, onde a gente vai fazer o upload desses certificados. Um ponto importante, não sei se vocês já notaram, mas eu explico por aqui, é que a RedTrust é compatível somente com o certificado A1. Tá? Não somos compatíveis com o certificado A3, né? Porque o certificado no A3 ele já está centralizado no token, então a gente recomenda essa modificação também, que é super fácil. Vocês contactam a certificadora que vocês têm mais afinidade, faz a alteração da modalidade e bota o certificado para dentro da tecnologia RedTrust. Né? Então, aqui eu tenho alguns certificados, é possível realizar o upload deles, né? Simplesmente podendo arrastar e trazer o arquivo por aqui, tá bem? Então, isso é muito bacana, tá certo? Coloca a senha dele, clique em upload. Tendo muitos certificados, é possível filtrar, é possível pesquisar, e cada certificado aqui é uma linha, né? E tem as suas informações individuais, e aí vocês conseguem obter maiores detalhes. Na aba Alertas, aqui vocês conseguem criar os mais diferentes alertas. Então, por exemplo, a gente pode criar desde alertas de vencimento, para saber quando um certificado vai vencer, então podemos selecionar todos. Depois que a gente seleciona a periodicidade que nós queremos receber, esses alertas. E também é possível incluir os e-mails, né? Quantos e-mails, José Luiz? O que vocês quiserem, o que o administrador quiser. Tá certo? Isso é muito legal. E uma vez salvo o alerta, ele já está em funcionamento automaticamente. Também é possível criar um alerta de uso do certificado digital, que é muito bacana. Né? Um alerta de uso do certificado ele vai entregar no ato quem estiver usando um certificado específico ou até mesmo todos. Então, eu posso selecionar aqui também o tipo de uso. Uso permitido, para ver se os colaboradores estão fazendo tudo direitinho, ou de uso negado, para pegar no ato quem estava tentando acessar o de não deve. Né? E essa tentativa pode ser maldosa ou por pura displicência, né? Vocês vão descobrir, tá certo? E a mesma coisa, a gente inclui todos os e-mails que desejamos para receber essas notificações. E aí depois a gente vem para o apartado políticas, que é o coração da ferramenta, né? É onde o administrador vai exercer seu poder e customizar as regras que ele acredita que faz mais sentido para a organização, delimitando por certificados, por colaboradores, por portais, por plataformas. Ele tem essa liberdade de criar esse entorno segundo as necessidades da companhia, tá? Então, ponto importante para vocês saberem aqui, a ferramenta RedTrust joga na defensiva, ela bloqueia tudo. Tá? Quem vai começar liberando um pouquinho mais, um pouquinho menos, é essa figura do administrador. Eu tenho políticas aqui, por exemplo, eu tenho uma política aqui que se chama autorização total. Nessa política, por exemplo, eu incluí a Viviane e o Igor, e eles têm autorização de usar certos certificados aqui da RedTrust, aonde eles quiserem, por exemplo. Eu poderia muito bem, para outra equipe, né, criar políticas mais delimitadas. Por exemplo, eu tenho essa que eu chamo permitir ECAC de CTF Web, né, entre outras, se for para um time jurídico, para uns advogados, eu libero todo o PJE, para outros, eu libero só um tribunal, para outra equipe contábil, eu posso liberar todo o GovBR, e assim vocês vão criando as regras que mais fazem sentido. Para criar uma regra, eu não vou criar nenhuma, para a gente poupar o nosso tempo aqui e até vocês depois descobrirem, ter uma reunião e uma demo personalizada para cada um de vocês. Mas o processo ele é muito simples. É um geral onde a gente batiza essa política, né? Faz certas customizações. Depois a gente seleciona o certificado que a gente está desejando, ou vários certificados, ou todos. Depois o quem são os usuários, tá? Depois o onde é onde a gente customiza, né? E inclui os sites dos aplicativos e o quando, tá certo? Então, simplesmente para vocês verem o avanço, né? Eu clico aqui em próximo, a gente seleciona aqui os certificados, depois em próximo, aqui os usuários, tá certo? Em algumas modalidades da RedTrust,
é possível ter essa integração via Entra-ID, então caso vocês tenham vários domínios, vários grupos, é bastante interessante, né, essa temática, tá? Funcionalidade aqui em adicionar sites e aplicativos, tá certo? Isso se aprende muito, né, quando vocês viram clientes, com toda a equipe de Customer Success, né, poder incluí-los por aqui, e também customizar o tempo, porque muitas das vezes, vários colaboradores, eles estão autorizados a trabalhar com certificados, mas vocês podem muito bem, né, delimitar os acessos, sejam por datas, então, por exemplo, vamos começar aqui do 1 de maio até o dia 31 de maio, por horários, né, então das 8 da manhã às 18 da tarde, e também dias de semana, por exemplo, de segunda até sexta. Aqui o critério é de vocês, aqui é o critério do administrador. Uma vez que clicou em salvar, a política já está ativa, tá certo? E agora vindo para a perspectiva do usuário, né? O usuário ele vai ter o cliente da RedTrust, tá certo? E o cliente aqui, eu deixei de propósito ele deslogado, né? Não conectado, para vocês verem eu me conectar. Então o usuário, ele vai poder se conectar por aqui. Claro que esse portal de login vocês podem, e até do administrador, fazer uma integração via single sign-on, pelo protocolo SAML, se for do interesse de vocês, né? Se não, não tem problema, dá para criar as credenciais a partir do RedTrust. E aí o colaborador clica com o botãozinho direito e ele vai se conectar com as credenciais dele, tá certo? Então ele vai se logar por aqui, vai colocar a senha dele bonitinho, e uma vez se conectou, né? O RedTrustzinho, vocês viram que mudou de cor? Ficou vermelhinho aqui, ele já está ativado. Então, esse cliente, esse agente, ele vai fazer a mesma função do repositório do Windows. Então, hoje em dia, no meu computador, eu não tenho certificado instalado, tá certo? Eu utilizo para acessar um ECAC, para acessar um Syscomex, um SPED, todos esses portais, todos esses sites buscam o certificado no cliente. E o cliente, ele entrega o certificado ali, o popzinho, né, na tela mesmo, com o certificado digital. Então, a experiência do usuário é a mesma. Ele pode continuar abrindo o navegador que ele mais gosta, tá certo? Né? Seja o Chrome, seja o Firefox, seja o Edge, né? Ele vai ter uma experiência muito boa, vai ser a mesma, ele vai ter o certificado disponível, né? Obviamente com toda a customização que o administrador fez. E aí, uma vez esses colaboradores começam a usar os certificados digitais, o administrador, né? Aqui no dashboard dele, na plataforma onde ele está logado, ele tem visibilidade de todo o histórico. Então, aqui vocês vão ver alguns eventos em tempo real, né? Nós temos aqui colegas que estão fazendo apresentações, né? Então, a gente consegue ver os usuários, os certificados, se a descrição, se foi um uso autorizado ou negado, todo o contexto. Então, todo esse dashboard aqui vocês conseguem filtrar para obter a informação que vocês quiserem. Aqui vocês também conseguem exportar em um Excel CSV para fazer um estudo, né, desse relatório. Então, isso é muito bacana. Então, por exemplo, aqui, minha colega Fabrina, né, ela realizou o acesso hoje, né, o usuário foi ela, teve um uso autorizado, o IP, né, fez aqui uma demonstração, né, para o Leandro e Roberto, então, consequentemente, ela batizou o certificado com este nome, e a gente vê aqui o contexto, como URLs, o site, o navegador, o processo de origem. Olha só que legal, a política que entrou em ação, que foi a ECAC DCTF, né, web, então isso é muito bacana. O motivo que o colaborador escreveu, então o colaborador escreveu teste, né, Leandro, Roberto e Ana. E temos aqui também o ID do agente, do cliente, para a gente saber, né, que cada cliente somente tem um único número de registro. Então, a gente sabe em qual computador a pessoa estava logada, tá certo? Então, isso é muito positivo e muito bacana. Então, pessoal, voltando aqui para a apresentação para vocês, né, eu concluo aqui, né, a demo da ferramenta. Óbvio que dá para entrar muito mais em detalhes, né, e a gente quer provocar vocês aqui para que vocês venham conosco, a gente realize uma apresentação mais personalizada para vocês verem em detalhe, né, a realidade de vocês e conheçam, né, a tecnologia que pode estar apoiando fortemente aí nessa transformação digital na segurança dos certificados digitais. Então, pessoal, chegou uma parte muito legal, uma parte mais interativa, né, que é a parte de perguntas e respostas. Eu vou estar chamando aqui o Igor para estar se conectando aqui comigo, né? Eu que vou estar devolvendo para ele algumas perguntas e ele vai estar aqui de prontidão respondendo para esclarecer para vocês, né, pontos que eu acho que vocês, né, talvez não transpassaram aqui na aba de perguntas e respostas, mas que pode ter cutucado e pensado, poxa, será que a ferramenta funciona desse jeito? Será que vai nos atender? Temos perguntas aqui já elaboradas que acho que fazem sentido serem respondidas para que vocês tenham tudo em mãos, tá certo?
Então, a primeira pergunta, Igor, para a gente começar essa rodada aqui de perguntas e respostas, primeiro de tudo, né, quais são as modalidades da Red Trust aí que a gente entrega para o mercado? Legal. Obrigado. Bom dia, José Luiz. Bom dia a todos. Então, pessoal, a Red Trust ela vai ter três modalidades, tá? A primeira delas vai ser a Cloud Multitenant, onde vai ser um servidor que está hospedado na nuvem e vai ser compartilhado por clientes. Depois nós vamos ter uma modalidade que nós chamamos de Cloud MSP, que também é um servidor que está hospedado na nuvem, porém é um servidor que ele vai ser dedicado a esse cliente. E uma terceira modalidade que é a modalidade virtual, na qual a gente instalaria uma máquina virtual no ambiente do cliente, já com a solução da Red Trust instalada nessa VM. Tá bom? As três modalidades vão ter algumas diferenças, né? Tanto na parte ali de licenciamento como na parte funcional. Eu não vou entrar em detalhe hoje sobre essas diferenças, porém seria isso. A gente vai ter essas três modalidades, tá? Le- Vamos lá. Legal, Igor. E bom, avançando por aqui, né? Onde meus certificados estarão fisicamente, né? Acho que essa é uma pergunta que acaba acontecendo com muita frequência, ainda mais esse Uhum. pessoal que, né? E acredito que muitos de vocês aqui conectados, né? Poxa, se eu já estou preocupado com o meu certificado hoje em dia e eu vou colocar na ferramenta RedTrust, por exemplo, como é que fica essa coisa, né? Exato, exatamente. Essa é uma pergunta frequente, né, que a gente tem. O certificado, pessoal, ele vai estar hospedado ali na máquina, né, no servidor da Red Trust. Ou seja, ele não vai estar mais fisicamente na máquina do usuário, tá? Vai ser através do próprio servidor da Red Trust, onde os administradores vão poder compartilhar esse certificado com os demais usuários, tá bom? Então, respondendo à pergunta, ele vai estar fisicamente no servidor da Red Trust. Legal, Igor. E agora, com respeito aos usuários, né? Ou seja, todos os usuários de certificados digitais da organização deverão ter acesso à plataforma? Como é que funciona isso? Não, os administradores são os responsáveis por definir quem terá acesso aos certificados e quem não terá, tá bom? Então, assim como eles também vão definir quais são os lugares que vão poder ser acessados por esses usuários e quais lugares não vão poder acessar. Então, não são todos os usuários da empresa que precisam ter acesso à ferramenta. Excelente. E também avançando por aqui, né? Ou seja, é possível delegar o uso de um certificado a uma empresa externa, né? Porque tem muita empresa, né, que às vezes tem a contabilidade, o financeiro, ou tem um advogado, né? Ou seja, esse pessoal ainda consegue utilizar o certificado, eu consigo compartilhar esse certificado? E se sim, é de alguma forma controlada, segura? Sim, a gente consegue fazer isso, tá, através da ferramenta, onde nós vamos, por exemplo, poder estar criando um domínio de usuários locais e estar compartilhando esse acesso com esse usuário terceiro, talvez parceiro Uhum, dessa empresa, né, que tem a licença da solução. excelente. E aqui fica, né? Ou seja, como é feita então essa implantação da ferramenta? Tá, a gente separa a implantação em duas partes. Vamos lá. A primeira parte, quando um cliente chega para nós, né, nós de Customer Success entramos em contato com esse cliente. A partir daí, no primeiro contato, a gente tenta identificar quais são as necessidades dele e qual é o tipo de usuário que ele quer utilizar dentro da ferramenta. Ali a gente vai ter duas opções, tá? A gente vai poder estar utilizando tanto usuários locais como usuários do próprio domínio desse cliente. Uhum. Para realizar a integração SAML, que foi o que o José Luiz comentou a princípio. Então, essa seria a primeira parte. A segunda parte, dependendo da modalidade, a gente realiza uma ou duas sessões de treinamento da ferramenta, tá? Então, no caso do Cloud MS, do Cloud Multitenant, normalmente nós fazemos uma sessão de treinamento e no MSP e na VM a gente faz duas sessões de treinamento de aproximadamente 2 horas cada. Excelente, Igor, obrigado. E também aqui, né, é possível integrar, né, a Red Trust com algum IDP do cliente? É possível. Como a gente já falou aqui, a gente pode realizar essa integração com o IDP do cliente, tá? Uhum. Utilizando alguns tipos de protocolos, tá? Dependendo do IDP. E é possível. Dentro dos IDPs mais populares, eu diria que está ali o Entra ID, né, da Microsoft, e o Google Workspace, por exemplo. Legal, Então, sim, é possível trazer esse usuário do domínio do cliente para dentro da solução da Red Trust. excelente.
E também perguntando, né, ou seja, por quanto tempo os logs de acesso ficam armazenados na ferramenta, né? Com todo o histórico ali que o cliente vai ter em mãos, né, para poder ver quem Uhum. usou, quanto tempo fica ali? Tá, essa é boa também. Dependendo da modalidade, os logs vão ficar armazenados de 6 meses até 3 anos. Então, sendo mais específico, na modalidade do Cloud Multitenant, nós vamos ter uma retenção de logs ali de até 6 meses, tá? E na modalidade de MSP e máquina virtual, nós vamos ter uma retenção de 3 anos, tá bom? Com a opção Excelente. também, no caso da máquina virtual e do MSP, com uma opção extra aí de realizar uma integração com o servidor de Syslog. Então, nesse Legal. caso, essa retenção ela aumentaria para 4, 5, 6 anos. Fantástico, fantástico, Igor. E para que a ferramenta funcione, né? Qual é a porta necessária para que essa comunicação entre o agente, né, que é o cliente ali na máquina, e o servidor funcione? Como é que funciona? Tá. Essa pergunta é boa também, pessoal, porque tem alguns casos em alguns clientes que tem uma rede mais restritiva, né? Ou que contratou a solução de máquina virtual e quer armazenar essa máquina virtual numa rede separada, numa DMZ, numa VLAN, então precisa saber exatamente qual é a porta de comunicação para que a ferramenta funcione, né? Então, nesse caso aqui vai ser a porta 443, vai ser a porta responsável pela comunicação entre o agente e o servidor da Rede Trust. Excelente, Igor. E o agente ele pode ser distribuído via Windows SCM ou Intune? Sim, a gente vai poder estar distribuindo essa instalação do agente via qualquer MDM, que dentro dos mais populares são esses dois, né? O SCCM e o Intune também. Legal. Então, pessoal, aqui a gente conclui, né, a rodada de perguntas e respostas. Agradecer imensamente, Igor, a tua participação, né, o teu esclarecimento. Sem você não dá para responder essas Eu que dúvidas de agradeço. fato. E também agradecer a participação de todos vocês aqui presentes. Foi uma honra também poder apresentar a vocês a Red Trust, né? Esperamos aí no futuro próximo auxiliá-los nessa gestão dos certificados digitais, fazer parte dessa transformação digital. E para podermos concluir aqui a agenda, eu passo a palavra agora para a Viviane, que vai dar as últimas instruções para vocês. Bom, obrigada, José Luiz, obrigada, Igor, e a todos que se conectaram. Eu acho que todo mundo que dedicou esse tempo a estar aqui ouvindo sobre a importância aí desse gerenciamento do certificado sabe da necessidade, né? Que as empresas cada vez mais, com toda essa digitalização e o uso mais frequente dos certificados, que é preciso controlar. Então, eu agradeço a participação de todos, reforço que a gente vai mandar por e-mail para vocês, então todos vão receber o vídeo, tá? Para poder ver com calma. E a gente aguarda, convida vocês também para visitar nossa página, se tiver dúvida, nossas redes sociais, que a gente sempre tem ali novidades, outros webinars que podem interessar. Bom, e a gente espera um contato de vocês, e a gente também vai fazer esse contato com vocês em breve, para as empresas estarem cada vez mais protegidas aí em relação aos certificados digitais. Então, muito obrigada a todos. E aqui eu Obrigado. vou encerrar esse webinar. Obrigada. Obrigado. Obrigado.